Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, o seu professor de Biologia. Nessa aula eu quero aqui trabalhar com vocês ainda a respeito do dogma central da Biologia Molecular. E nessa aula eu quero fixar aqui o assunto, né, por meio de exercícios que eu quero comentar algumas questões com vocês. Vamos lembrar que o que é o dogma central da Biologia Molecular? Nós sabemos que na natureza, nos seres vivos, eles possuem como material genético a molécula de DNA. E esse DNA, quando as células desses indivíduos sofrem divisão celular, ele tem que ser replicado, ele sofre replicação, que é a divisão do material genético. Agora, esse DNA, ele tem no interior dessa molécula trechos que codificam características genéticas. Essas características genéticas, elas são codificadas por esses trechos, a gente denomina eles de genes. Então, os genes são trechos da molécula de DNA que contêm características genéticas. E esses genes, eles sofrem a transcrição, ou seja, ele é utilizado como molde para a produção de molécula de RNA. E, no caso, RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele é lido pelo ribossomo num processo chamado tradução, onde a molécula de RNA mensageira ela é usada como molde para a produção de proteínas, que é um tipo de molécula que faz parte basicamente toda a constituição química dos seres vivos. Então, nós estudamos nessa aula de dogma central da biologia molecular como os genes, eles são essa informação genética contida nos genes, como que ela é transferida para o formato de proteína. E agora nós vamos resolver algumas questões. A primeira questão, perceba só, ela diz o seguinte: o dogma central da biologia molecular foi postulado por Francis Crick em 1958. Ele explica como ocorre o fluxo de informações do código genético. Esse modelo mostra principalmente que uma sequência de um ácido nucleico pode formar uma proteína. Entretanto, o contrário não é possível. Segundo esse dogma, o fluxo da informação genética segue o seguinte sentido, ou seja, ele vai seguir do DNA, a informação genética parte do DNA, vai para o RNA e depois forma-se a proteína. Diante do exposto, por muito tempo, acreditou-se que uma molécula de DNA era capaz de produzir uma molécula de RNA, mas o mecanismo inverso não era possível. Então, a própria questão está dizendo que, por muito tempo, achava-se que esse fluxo ele apenas seguia um único sentido, ele era unidirecional. Agora, o que diz a questão? No entanto, sabe-se hoje que uma molécula de RNA pode produzir DNA, acontecendo principalmente em vírus, em um processo chamado de quê? Qual é o mecanismo ou o processo que ocorre essa transferência da informação do RNA para DNA? Então, olha só, essas que são as alternativas, mas essa alternativa correta vai ser transcrição reversa. Por quê? A informação genética ela está na molécula de DNA. E lá no DNA, como eu já expliquei para vocês, ele contém trechos que contêm informação genética, que são transferidas e são usadas para formar RNA. Mas existem alguns vírus, pessoal, que possuem como material genético a molécula de RNA. E aí, como é que esse vírus consegue fundir o material genético dele com o material genético dos seres vivos? Porque, como nós sabemos, os seres vivos possuem como material genético o DNA. Eu não posso fundir molécula de DNA com molécula de RNA. Então, o que os vírus fazem? Eles fazem o que a gente chama de transcrição reversa. Eles vão utilizar uma enzima, ok? Transcriptase reversa, que ela consegue utilizar a molécula de RNA como molde para a produção de molécula de DNA. Pessoal, isso ocorre mais ou menos assim. Nós sabemos que
O fluxo gênico, ele começa no DNA. E lá no DNA, nós temos trechos de uma das fitas do DNA que tem informação genética, que a gente chama de gene. Então, lá na molécula de DNA, ela vai ser usada como molde para a produção de RNA mensageiro. Aqui, ó. O RNA mensageiro ele vai para o citoplasma e lá ele vai ser lido pelo ribossomo. E o ribossomo, com base nessa fita de RNA, ele vai produzir no caso aqui, o polipeptídeo, ou proteína, certo? Agora, no caso dos vírus, olha só. Se eu tiver um vírus cujo material genético é RNA, veja, o RNA viral, ou seja, o material genético do vírus, ele vai ser lido por uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa ela vai promover o que a gente chama de retrotranscrição ou transcrição reversa. Ela vai usar esta molécula de RNA como molde para produzir DNA. Então, o DNA viral ele foi produzido porque a transcriptase reversa leu o RNA viral, que é o material genético do vírus. Então, com base no material genético do vírus, este vírus conseguiu produzir DNA viral. E aí, esse DNA viral, ele pode se fundir com o DNA da célula que ele está infectando. Vamos lembrar aqui que o vírus, o que ele faz? Os vírus, eles têm o objetivo de entrar na célula hospedeira, fundir o material genético dele com o material genético da célula que ele está infectando. Como eu estou dando um exemplo aqui de um vírus cujo material genético é RNA. Primeiro, ele tem que converter esse material genético dele em DNA viral, e esse DNA viral será usado para fundir com o DNA celular. E aí eu tenho aqui ó, o DNA celular fundido com o DNA viral. E assim a célula vai utilizar todas as suas enzimas para produzir substâncias virais. Então é assim que ocorre. Então a alternativa correta, como nós podemos ver na questão aqui, ó, vai ser transcrição reversa. Então aqui nós temos um fluxo da informação genética sendo bidirecional. Ou seja, ele pode sair do DNA para o RNA, mas ele também pode sair do RNA para o DNA. Isso graças à enzima transcriptase reversa. Pessoal, vamos para a próxima questão, que é uma questão do Enem 2018. Veja só, um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e o seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como... Então, antes de eu ler as alternativas, pessoal, realmente, ele está utilizando o termo código genético. Olha só, ele está dizendo que foi desvendado aqui o código genético da cevada. E não vou muito longe, se você ligar a televisão ou colocar lá no YouTube alguns vídeos a respeito do coronavírus, né? Recentemente foi estudado o material genético do coronavírus e aí passou em alguns jornais dizendo o seguinte, olha, foi desvendado o código genético do coronavírus. Então, esse termo, a gente não pode dizer que foi desvendado o código genético. Então, o que é o código genético, né, pessoal? Antes de eu dizer aqui qual é a alternativa correta, eu quero explicar para vocês que código genético é como se fosse um dicionário. É um dicionário que a natureza usa para conseguir ler a molécula de RNA. Vamos lembrar como é que ocorre o processo de síntese proteica, né, de tradução. Nós sabemos, eu vou até mostrar aqui nessa figura, pessoal, nós sabemos que lá no DNA, nós temos os genes, que são trechos da molécula que tem informação genética. E esses genes, eles sofrem a transcrição. Essa transcrição, o que é? É quando a molécula de DNA é usada como molde para a produção de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro aqui, ele tem a informação
que foi tirada do DNA para produzir uma proteína. Ou seja, é como se o RNA mensageiro fosse uma receita. Ele é uma receita de quais aminoácidos que vão fazer parte da proteína. Então, como é que a célula consegue saber quais são os aminoácidos que vão estar presentes na proteína? A célula sabe porque ela lê a informação genética contida no RNA mensageiro. E como é que o ribossomo ele consegue desvendar essas informações? Graças ao código genético. Lá na molécula de RNA mensageiro, existem vários nucleotídeos. O que são os nucleotídeos, né? São aqueles pedaços da molécula. E em cada nucleotídeo existem as bases nitrogenadas. Adenina, uracila, guanina e citosina. Porque eu estou falando aqui de RNA. No RNA não tenho timina, eu tenho uracila. Ok? Então, lá na molécula de RNA, são lidas de 3 em 3. A cada 3 bases nitrogenadas, eu tenho ali a codificação de um aminoácido. Se, por exemplo, na molécula de RNA mensageiro tiver 3 uracilas, o ribossomo ele vai entender que deve ser adicionado o aminoácido fenilalanina. Fenilalanina. Se, por exemplo, no RNA mensageiro eu tiver esse código aqui, ó, C, C e U, o ribossomo ele vai, quando ele lê essas três bases nitrogenadas, ele vai entender que deve ser adicionado o aminoácido prolina. Vamos entender aqui como é que funciona. Eu tenho, por exemplo, aqui ó, o RNA mensageiro. Veja que no RNA mensageiro tem várias bases nitrogenadas. Onde é que o ribossomo ele vai começar a ler? No próprio RNA mensageiro, existe o que a gente chama de códon de início, ou códon de inicialização, que sempre vai ser essa sequência aqui, ó, A, U, G. A, U, G. Então, quando o ribossomo ele encontra este códon de início, nós sabemos que o ribossomo ele tem 2 subunidades, 2 pedaços, né? Um pedaço pequeno e um pedaço grande. O pedaço pequeno a gente chama de subunidade menor. O pedaço grande a gente chama de subunidade maior. Então, quando ele encontra o códon de inicialização, a subunidade menor do ribossomo se liga ao RNA mensageiro. Depois, o que vai acontecer? Vai vir um tipo de RNA que a gente chama de RNA transportador. Ele carrega aminoácidos. Percebam que o RNA transportador ele tem uma sequência aqui que a gente chama de anticódon. O anticódon ele se encaixa perfeitamente ao códon. Por exemplo, lá no RNA mensageiro eu tenho A, U, G. O anticódon que se liga vai ser quem? UAC. Por que UAC? Eu sei que a adenina se liga com uracila. Então, a adenina no RNA mensageiro vai se ligar à uracila no RNA transportador. Uracila no RNA mensageiro se liga à adenina no RNA transportador. E, por último, guanina no RNA mensageiro se liga à citosina no RNA transportador. Então, havendo esse encaixe, o que vai acontecer? A subunidade maior do ribossomo, que é esse pedaço maior aqui, ele vai se ligar. O que vai acontecer? Nesse outro sítio de ligação aqui, que é o sítio A, vai vir outro RNA transportador, carregando outro aminoácido. Ok? Então, outro RNA transportador, que está carregando outro aminoácido, ele vai se ligar aqui. Agora, o que determina qual vai ser o tipo de RNA transportador? É justamente essa trinca, CCG. Se a gente olhar lá no código genético, CCG codifica o aminoácido prolina. Então, este RNA transportador ele se liga ao ribossomo. E aí, ó, antes a metionina, que estava no outro RNA, no primeiro RNA transportador, ela vai se ligar com essa prolina, que é o segundo aminoácido. E observa que esse ribossomo ele vai começar a andar no RNA mensageiro. E quando ele andar, ele vai ler mais três bases nitrogenadas, que é mais um códon. Eu tenho aqui o códon UAU, ou seja, uracila, adenina e uracila. Esse UAU, ele vai, no código genético, codificar o aminoácido tirosina, ou seja, o RNA transportador que carrega este aminoácido, ele vai se ligar aqui, neste códon. Quando ele se liga, ele vai juntar
o seu aminoácido tirosina com os outros aminoácidos. E percebam que toda vez que um novo RNA transportador se ligar com este ribossomo, ele vai adicionando, né, mais um aminoácido. Cada vez que um aminoácido ele vai sendo adicionado, a proteína ela vai crescendo. É assim que o ribossomo ele fabrica a proteína. E quando é que o ribossomo deixa de fabricar, de fazer com que essa proteína continue a crescer? Quando ela encontra um dos 3 códons de finalização. Nesse caso, ela vai encontrar o códon UAA. Existem 3 códons, né, que são de finalização. Eu tenho UAG, UGA e UAA. Então, eu encontrei aqui o códon UAA. Quando ele encontra esse códon, vai vir um tipo de proteína chamado fator de liberação, que vai sinalizar para o ribossomo para ele parar o processo de tradução, ou seja, de síntese proteica. E aí nós temos o polipeptídeo finalizado, ou seja, a proteína. Nós sabemos que as proteínas são um tipo de molécula formado por vários aminoácidos ligados entre si. Então, aí nós tivemos 3 fases, né? Nós tivemos a inicialização ou iniciação, o alongamento e o término. Ou seja, o início da produção da proteína, o alongamento, ou seja, essa proteína ela vai aumentar de tamanho, e, por último, o término, que é quando ocorre a finalização da tradução ou síntese proteica. E aí, como nós, resumindo tudo isso que eu acabei de falar para vocês, pessoal, olha só, lá no DNA eu tenho o quê? Eu tenho os genes. Os genes contêm informações para uma característica genética. O que tem lá no gene? Tem uma sequência de nucleotídeos ou bases nitrogenadas. Essa sequência que está aqui no DNA, ela vai ser transcrita para RNA. Por exemplo, eu tenho a adenina no DNA, lá no RNA vai ser quem? Uracila, porque a adenina se liga com uracila. Ok? No RNA não existe a uracila no lugar da timina. Se eu tiver citosina no DNA, vai ter guanina no RNA. E assim sucessivamente. Esse processo de transcrição, ela ocorre pelo mecanismo de complementariedade de base. Ou seja, se eu tiver uma base no DNA, a base que vai estar presente no RNA tem que ser complementar à que está presente no DNA. E o que o ribossomo ele vai fazer? Ele vai ler de 3 em 3, e a cada 3 bases nitrogenadas, o ribossomo ele vai adicionar um aminoácido. E o que é que vai dizer qual é o aminoácido que vai ser adicionado? É o código genético, que é como se fosse o dicionário que o ribossomo usa para poder especificar quais são os aminoácidos que serão adicionados na molécula da proteína. Então, essa sequência de aminoácido, ela é determinada pela sequência de nucleotídeos presentes no RNA mensageiro. E aí, para isso, tem que haver, no caso, tem que ter o código genético. Esse código genético, a gente diz que ele é degenerado. O que é isso? Você perceber, tem aminoácido aqui que possui vários códons. Por exemplo, eu tenho CUU, CUC, CUA e CUG. Todos esses códons aqui, eles codificam o aminoácido leucina. Então, a gente diz que esses códons aqui, eles são códons sinônimos, porque eles codificam o mesmo aminoácido. Ok? Então, qual vai ser a alternativa correta, né, pessoal, daquela questão que a gente estava trabalhando? O que é o código genético? Trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Você perceber, lá na tabelinha do código genético, a cada 3 nucleotídeos, nós temos a adição de um aminoácido. Então, voltando à ideia de código genético, né, quando se fala que foi desvendado o código genético do vírus tal, então, o que está dizendo? Está falando apenas, na verdade, o termo que deveria ser utilizado é que foi desvendado o genoma, ok? Ou seja, os genes que codificam as características daquele indivíduo. Porque o código genético ele é o mesmo para todos os seres vivos. O código genético para o meu material, para o meu DNA, é o mesmo de um vírus, de uma bactéria. Todos os seres vivos têm o mesmo código genético, que é justamente aquela tabelinha que especifica as trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Tá?
pega o livro, faz uma revisão sobre o código genético, que é importante vocês saberem como é que funciona esse mecanismo de síntese proteica e de produção de proteínas. Mas fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.